temos aqui outros desembargadores a julgar essa demanda. Mas, a princípio, se formos acompanharmos a jurisprudência do STJ e também dessa corte, o caso se torna simples. Pois bem, Excelência, se trata-se de uma apelação. Uma apelação onde houve um julgamento em primeiro grau de reintegração de posse de uma fazenda adquirida pelo senhor Valdomiro, nas proximidades da comarca de Mira Norte. Pois bem, o juízo de piso decretou a resolução do contrato e a reintegração de posse. Todavia, Excelências, tal sentença ela não merece prosperar porque ela violou diversos dispositivos tanto constitucionais quanto jurisprudenciais. O juiz de Mira Norte julgou de maneira assodada esse processo no primeiro grau. Isso porque nós estamos falando de uma causa de R$ 4.170.000 à época. O processo foi julgado, Excelência, em menos de 7 meses. O processo foi protocolizado em maio de 2022. Em dezembro de 2022, já tinha sido julgado. E eu não fui o advogado do primeiro grau, eu peguei esse processo agora para advogar. E o primeiro momento que eu recebi esse senhor, desembargador João Rigo, desembargador Pedro Nelson, chorando no meu escritório. Doutor, eu vou perder minha fazenda, comprei minha fazenda lá em 2015. Demandaram em juízo em 2022, ou seja, 7 anos depois do contrato celebrado de compra e venda. Falei, mas como assim, senhor Valdomiro, você vai perder sua fazenda? Doutor, meu advogado, na época, enfim, aí ele foi me falando todo o histórico desse processo. Em primeiro momento, Excelência, eu verifiquei nos autos que não consta o despacho saneador do artigo 357, onde oportuniza as partes em realizar a produção de provas. Não há nos autos o despacho saneador. E é uma causa que já foi julgada aqui, nessa mesma tribuna, nessa mesma corte, aqui eu trago precedentes da própria desembargadora Ângela, nos autos 001, 89, 10, 09, 2023, 827, 27 e 29. Abro aspas. Sem o despacho saneador prévio, caracteriza o cerceamento de defesa, violando os princípios dos contraditória e ampla defesa. Pois bem, Excelências, não há nos autos o despacho saneador. E digo mais, fui pesquisar sobre a questão se era nulidade total ou nulidade parcial, e o STJ deixa claro que se houver a intimação para as alegações finais, de fato é dispensável. Mas o processo do desembargador João Rigo não houve intimação para as alegações finais. Mais um erro do juízo de primeiro grau. Ou seja, um processo, doutor Márcio, que julga em 7 meses, Vossa Excelência que ficou décadas em juizado especial, nós bem sabemos que não há como julgar um processo em menos de 7 meses. E um valor vultuoso. Mas eu explico agora, desembargador Marco, por que esse processo foi julgado em 7 meses, violando os princípios da ampla defesa, do contraditório. O meu colega que me antecedeu interpôs o embargo de declaração. Quando interpõe embargo, tem que ouvir a outra parte e decidir. Não houve, doutora Edilene, não houve isso. O magistrado de piso, novamente, sequer conheceu dos embargos. Então, pela terceira vez, nulidade processual, porque nós estamos ferindo de morte a Constituição Federal. A ampla defesa e o contraditório está sendo simplesmente rasgado nesse processo judicial. E eu, como estou aqui nessa tribuna, Vossas Excelências sabem, praticamente todas as sessões, não só aqui do CIVA, mas também do Pleno, nós queremos fazer justiça. E esse processo que foi julgado agora, que está tendo essa ampliação de quórum, foi julgado improcedente pela desembargadora Ângela. Só que existem umas nuances também no voto da referida, e com todas as vênias possíveis, desembargadora, com todas as vênias e com todo o respeito que este nobre advogado vem a esta tribuna. A desembargadora Ângela considerou no seu voto que o senhor Valdomiro, ora apelante, ora requerido, teria pago o valor de R$ 289.000.
Só que, no evento, lá do processo originário, consta no evento 61 dos autos, a somatória de R$ 641.096. Então, sobre a reforma desse voto da eminente, com todo o respeito possível, não foi só o valor de 289 mil que foi pago, foi o valor de 641 mil reais, consta no evento 1. Que Vossas Excelências, penso eu, que pelo princípio não pode nem analisar essas questões de prova, porque primeiro tem que passar pelo juiz de piso, não o juiz de segundo grau e enfrentar essas matérias. Então, o segundo ponto, além desses elementos que eu trouxe, da infração do CPC, que foi simplesmente rasgado, a questão do quantitativo. Agora eu entendi por que o senhor Valdomiro chegou e falou: mas eu vou perder minha fazenda. Excelência, o contrato ele é bem claro. Existiam duas cláusulas. O valor do pagamento, existia data fixa, data pré-estabelecida, e na cláusula segunda do item B, desembargadores, não consta prazo para pagamento. Simplesmente consta. Existiam várias dívidas nesse imóvel, mas eram dívidas junto ao banco, BASA, era dívida, inúmeras dívidas, que não existiu, desembargador Marco Antony, nesse processo, no item B, prazo para pagamento. Não existiu prazo para pagamento. Ou seja, o comprador, ele ia lá, pagava o valor que estava o débito nos processos judiciais e descontava no valor do combinado deles, né? Descontava esse valor. Nós sabemos que existem dois tipos de mora ex re e mora ex persona. Nesse caso específico, quando não há uma data, um termo fixo para pagamento, mora ex persona, tem que haver a notificação prévia. Não houve a notificação prévia também. Então, mais uma jurisprudência do STJ, da quarta turma do RESP 780-324. Ou seja, para que haja o início do inadimplemento contratual, deve existir a notificação prévia. Não houve a notificação prévia nos autos também. Então, Excelências, como dito anteriormente, parece ser um processo complexo, mas não é. Por quê? Porque meus clientes foram lá, compraram uma fazenda na época de 4 milhões, hoje o bem vale 20 milhões. E por que isso? Porque quem vendeu na época faleceu. Um dos vendedores faleceu. E os filhos não querem mais os 4 milhões que foi vendido na época. Agora eles querem os 20 milhões de reais. Ora, é muito fácil eu vir no Poder Judiciário buscar uma resolução de um contrato que foi feito lá em 2015 e foi pago a quantia de mais de quase 700 mil reais, doutor Márcio. E agora o meu cliente sair da fazenda, sair do imóvel. Os comprovantes, conforme corroborado, estão no evento 61 dos autos. Pode somar. E data vênia, a desembargadora Ângela informando sobre o valor de 281 mil, não deve prosperar. E eu trago à baila aqui julgamentos da desembargadora Ângela sobre a questão de adimplemento parcial, onde, nos autos 00967661-2021, 827-2700, abro aspas, ação de rescisão de contrato, arrendamento rural, decisão que decretou desocupação dos imóveis rurais, desconsiderada prova do adimplemento parcial referente ao contrato, necessidade de dilação probatória. Ou seja, existe uma necessidade de dilação probatória, justamente para confirmar o que este patrono está dizendo aqui na tribuna com o que está nos autos no evento 61. Ou seja, foi pago quase 700 mil reais nesse processo. E no evento 1, anexo 10, consta o contrato e consta bem claro, deixou claro, no parágrafo 2º, que fica expressamente estipulado que o atraso do pagamento de qualquer parcela igual ou superior a 30 dias acarretará o desfazimento da presente venda. Só que da cláusula 2ª do item A. O item B, desembargador João Rigo, doutor Márcio, não há prazo para pagamento. Quando não há prazo para pagamento, deve sim existir uma notificação extrajudicial, o que não ocorreu no presente caso. Pois bem, Excelências, o que causa também
mais estranheza nos autos é que os vendedores realizaram uma procuração pública para os compradores, ainda vivos. Ou seja, quem vai outorgar uma procuração dando plenos poderes de imóvel a uma pessoa se ele não receber os valores? Ninguém em sã consciência vai fazer isso, Tomás. Ninguém. Ninguém vai outorgar uma procuração. E digo mais, no falecimento, no óbito do vendedor, quem interpôs o inventário extrajudicial foi os compradores da fazenda. Então, querendo adimplir o débito, querendo resolver a demanda de forma pacífica e harmônica, o que não foi possível. Então, excelências, inclusive, até mesmo o ITBI foi pago. Quem que paga o ITBI, o imposto de transmissão, sem você receber o imóvel? Ninguém paga. Ninguém paga o ITBI. Então, outra observação que eu trouxe aqui nessa tribuna, como que na certidão de óbito, os herdeiros que são autores dessa ação informam que não tem bens a inventariar. Uai, uma fazenda que vale 20 milhões de reais não constar na certidão de óbito? Excelência, isso é crime, documento falso, acho que 299, falsidade. Então, não constou também, outra nulidade processual. E sobre o voto da desembargadora Jaqueline, o voto vista, onde, também com todas as vênias possíveis, não conheceu da apelação interposta por alegar que não houve a questão da exceção do contrato não cumprido, houve sim. Foi estipulado no contrato que existia o CAR para ser feito, existia o georreferenciamento para ser feito, a parte vendedora não cumpriu com essa parte. E na apelação, a minha antecessora, advogada, ela bem combateu a exceção do contrato não cumprido, o artigo 476 do Código Civil. E, por fim, excelência, já caminhando para o final, sobre o que está sendo também colocado em voga, sobre as indenizações, por benfeitoria, o artigo 1219 é claro no sentido que o possuidor de boa-fé tem, sim, direito à benfeitoria, necessárias e úteis. Então, o autor não pode levantar, não pode querer uma reintegração de posse sem efetuar o pagamento das benfeitorias. E o nosso cliente comprovou, através de um laudo, onde foi feito casa, foi feito cerca, foi feito curral. Então, hoje existe um laudo no valor de 20 milhões de reais do imóvel. Está também nos autos e nos memoriais que eu trouxe, está no último evento, excelências, está bem claro. Eu trago um julgado do desembargador Marco Vilas Boas sobre esse tema, sobre a questão do possuidor de boa-fé, dos autos 002-508, 2022, 827, 27 e 21, onde, abro aspas, o possuidor de boa-fé tem direito à retenção do imóvel pelas benfeitorias necessárias e úteis realizada, até que sejam devidamente indenizados, conforme o artigo 1219 do Código Civil. Então, também trago o trecho do eminente desembargador, mesmo que o contrato deva ser rescindido por inadimplemento e a posse seja devolvido, a ré tem o direito à retenção até que sejam indenizadas as benfeitorias do referido imóvel, que será apurado em fase de liquidação de sentença. Trouxemos também julgamentos do STJ, nesse mesmo sentido, da ministra Nancy Aguirre, do STJ RESP 18.54120, 2019, Paraná, onde, pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, bens acessórios, acompanham o bem imóvel, bem principal, de forma que, em algumas hipóteses, esse melhoramento introduzido ao imóvel tem o direito à retenção. E, por fim, excelência, e não menos importante, como disse anteriormente, quando recebi esse cliente no escritório, ele, doutor, quando eu comprei essa fazenda, eu fui, o senhor faleceu, eu fui até a cidade do Paraná, desembargador João Rigo, e ele conseguiu um áudio da senhora Dinaí, que não consta nos autos, que, abro aspas, bom, mesmo eu não tenho nada para exigir, para falar nada, a fazenda é sua e acabou. A própria esposa, a própria cônjuge de quem faleceu, nos autos, pleiteando, doutor, informando... o prazo do senhor encerrou.
da questão da fazenda. Então, excelências, muito obrigado mais uma vez pela paciência de Vossa Excelência. Nós pugnamos pela reforma para que essa sentença seja cassada e o processo seja retornado ao primeiro grau de jurisdição. Obrigada. Doutor Paulo Tavares, pelos apelados. Liga o microfone, por favor, doutor. Isso. Não, não ligou, não. Aí. O senhor tem a palavra pelo prazo regimental. Muito obrigado. Bom, boa tarde a todos. Quero cumprimentar todos os membros da mesa, na pessoa da desembargadora-presidente, Jacqueline Adorno, os demais colegas advogados aqui presentes, os eventuais de justiça que sempre nos abrilhantam com o seu trabalho nesse momento especial. Com excelência, conforme já tratado, trata-se de uma ação de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse em decorrência do inadimplemento contratual do contrato de compra e venda de imóvel rural firmado entre as partes processuais. O imóvel está localizado na comarca de Miranorte, mais especificamente no município de Miranorte, e o valor pactuado foi de R$ 4.170.000 aproximadamente. E agora, excelência, eu serei breve, porque o único ponto de controvérsia nesses autos é o único ponto, que é se há a necessidade de condicionar a devolução dos valores que foram pagos à reintegração de posse dos vendedores no imóvel. E esse ponto foi trago no voto divergente da excelentíssima desembargadora Jacqueline Adorno, onde é muito coerente aduz que não há necessidade de condicionar essa devolução dos valores à reintegração de posse. E aqui, com também, dada a vênia, a desembargadora relatora Ângela Realnar, neste ponto em específico, nós concordamos com a divergência por alguns pontos básicos que eu vou apresentar a partir desse momento. Excelência, o primeiro ponto, mais relevante, o contrato foi firmado no dia 27 de janeiro de 2015, aproximadamente há quase 10 anos atrás, uma década deste contrato. E desde então, o apelante, o comprador do imóvel, está na posse e vem exercendo ali atividades econômicas, dando exploração econômica ao imóvel, não pagou pela aquisição, não pagou o valor total pela aquisição, e muito menos qualquer valor de arrendamento ou locação pelo imóvel e as benfeitorias que ele vem usando há quase uma década de posse no imóvel. E aqui, excelência, é importante pontuarmos que o valor pago pelo comprador, conforme já consolidado em sentença e acompanhado em ambos os votos do desembargador Márcio, que foi de R$ 289.000 aproximadamente, e de um valor total da aquisição de R$ 4.170.000, também aproximados, o que corresponde a apenas 6,9% do valor total da aquisição. Um completo absurdo, frente ao valor total do imóvel. Então, ante essa utilização do imóvel, sem a quitação do valor, sem pagamento por qualquer fruição do imóvel, por quase 10 anos, consideramos um claro enriquecimento ilícito por parte do comprador. E o segundo ponto, também relevante, já consolidado em sentença em ambos os votos, é que em decorrência desse inadimplemento, doutor Márcio, e também pela rescisão do contrato, é devido aos vendedores o pagamento das cláusulas penais previstas, a primeira delas na cláusula 2ª, parágrafo 2º do contrato, que diz o seguinte: na falta de pagamento nas datas aprazadas de qualquer das parcelas mencionadas na letras A e B, supra, o promitente comprador desde já concorda em pagar uma multa de 10% sobre o valor da parcela em atraso, com correção e juros. E na segunda parte, também consta que, em caso de rescisão em decorrência do atraso superior a 30 dias de uma ou mais parcelas, como é o caso, o promitente comprador também se comprometeu a pagar o valor de 10% a título de causa penal sobre os valores previstos na letra A do contrato de compra e venda. Indo além, temos aqui a cláusula 7ª, e essa é de suma importância, porque é uma das mais relevantes. Ela prevê, no seu parágrafo 2º, que em caso de rescisão, como é o presente caso, o comprador estaria obrigado a pagar, a título de fruição do imóvel, 1% ao mês, como indenização pela fruição do imóvel. E aqui, eu digo de mais relevância essa cláusula, porque temos um contrato com um valor total de R$ 4.170.000 aproximadamente. Se aplicarmos 1% ao mês, temos aí aproximadamente, de forma não precisa,
o valor de R$40 mil por mês, por mais de uma década. Ou seja, a sobreposição de valores aqui do que é crédito dos vendedores em decorrência da cláusula penal é inúmeras vezes maior do que eles teriam que devolver do valor já consolidado em sentença e nos votos do que foi pago pelo comprador. Então, dessa forma, Excelências, partindo já para o fim da minha abordagem, conforme dito anteriormente, seria breve, em decorrência do único ponto a ser destacado, né, a sustentação oral, que é a única controvérsia atual do processo, é que não parece crível para a gente que o comprador utiliza por mais de 10 anos o imóvel, paga uma infinidade do valor que foi acordado, usufrui economicamente do imóvel durante todo esse período, né, deixando os vendedores que já estavam com a perca do pai, que era o provedor da família, há mais de 10 anos sem receber o que era devido. Então, não parece crível a gente condicionar devolver a reintegração de posse, a devolução dos valores, porque o crédito vai ser superior numa simples análise do processo, né, a gente consegue chegar nesse quantitativo e, então, dessa forma, o nosso pedido é que, para seja acompanhado especificamente nesse ponto, o voto divergente da presidente Jaqueline Adorno, para que não seja condicional a reintegração de posse, a devolução dos valores em decorrência dessa compensação que vai ser feita no momento processual. E um último ponto, retomando um pouco, é que, havendo a necessidade de uma liquidação, imaginamos quais os atos que o comprador não vai praticar para protelar mais ainda, que está por anos esse processo. Então, dessa forma, a gente pede o deferimento de não haver a condicionante de devolução dos valores para a integração da posse, que seja imediata, dos vendedores. Obrigado. Obrigada, doutor. Retorna a palavra à relatora. Obrigada, senhora presidente. Nesse caso, senhora presidente, eu refluí do meu posicionamento no sentido da devolução, estou acatando a divergência trazida por Vossa Excelência, mas se me permite aqui, eu gostaria de fazer um parênteses aqui com os meus pares, com as partes, com os advogados que estão aqui. Esse processo eu já tentei por várias vezes, várias mudanças de advogado, que a gente pudesse fazer uma composição em gabinete. Porque eu vejo assim, uma situação muito complicada, que, no fim, as duas pessoas que estão aqui envolvidas, elas tiveram, da sua forma, perdas, e talvez aqui uma decisão judicial pura e simples não fosse a coisa mais justa a se decidir nesse caso concreto. Então, eu já fui até muito criticado por isso, o desembargador Marco Pasme, que fui até ameaçada de me levar ao CNJ, porque estava protelando a decisão, mas sempre sentindo essa necessidade diante da complexidade do fato. Porque aqui, tanto o autor como o réu, eles tiveram perdas. Tiveram perdas, e não sei se essa solução ela dá uma solução de equilíbrio, seja lá pelo tempo que se usou a propriedade, seja pela questão da valorização do imóvel, que veio como uma consequência natural. Então, eu, mais uma vez, assim, eu até pedindo aqui apoio do desembargador Marco, o senhor como nosso decano, complementar, porque repassando os autos, achei muita similaridade com um caso recente, que era da minha relatoria também, em que eu suspendi o julgamento e convoquei as partes para uma conciliação. Durou mais de 4 horas e meia, segundo falando 5 horas de conciliação. E ao final nós conseguimos, ela foi exitosa em vários momentos, insistiu
podem confiar, aí fizemos o acordo e as partes, inclusive, se abraçaram, refizeram uma amizade de muitos anos que estava perdida por conta da mesma situação. Um vendeu, o outro achou que tinha o direito de não pagar, entrou com consignação em pagamento, o dinheiro ficou depositado e a vida deles começou a girar em torno de uma demanda. E não no sentido de utilizar o imóvel para produzir para o bem que ele produz para a sociedade. Se Vossa Excelência precisar de apoio, pode me convocar. Ok. Estarei junto lá para a gente vencer pelo cansaço. Quem sabe com 7, 8 horas de audiência a gente resolve isso daí. Eu vou fazer a leitura da emenda. Mas, antes de Vossa Excelência seguir adiante, eu acho que poderíamos suspender nesse ponto. Ver se os advogados concordam, evidentemente. Eu garanto que vão sair todos felizes da sessão de conciliação. Né? O que o senhor acha, doutor Pablo? Concordo, sim, plenamente com o julgamento de Vossa Excelência. Assim que eu peguei o caso também, né, a gente sempre tem esse espírito da conciliação. De fato, como foi trazido aqui, é um processo que tem algumas nuances processuais. Acredito que, se houver uma suspensão, a gente pode, sim, em gabinete, conversar e resolver essa demanda da melhor maneira possível. Acho que seria mais vantajoso e melhor para ambas as partes, até porque existe essa controvérsia do valor do pagamento também, que deve ser apurado. Excelências, neste caso, infelizmente, eu acho que por todo o prolongar e todas as situações que já se passaram neste processo de discussões e demais outras situações, me parece que nesse momento não seria possível dar prosseguimento na conversa de acordo. Pela orientação até dos demais advogados da banca que representam o cliente, neste posicionamento. Bom, Tá certo. eu não sei se o senhor escutou Faço a leitura da emenda. a relatora refluindo do posicionamento dela. O senhor escutou a relatora refluindo do posicionamento? Porque eu refluí do meu entendimento, estou encampando o voto da desembargadora Jaqueline. No caso, a senhora está indo de acordo com o posicionamento de não condicionar a reintegração de impostos, a devolução dos valores. Isso. Não vai resolver o problema de vocês, mas vai nós ser. estamos aqui, eu até entrei no meio da questão para poder ver se ambas as partes saem satisfeitas desse processo. Eu acho que seria muito interessante tentar mais uma vez, porque fica faltando apenas o julgamento. Se Vossas Excelências aceitassem, né, a devida vênia da presidente, que é quem determina se pode ou se não pode, a gente suspenderia aqui, ficaria faltando apenas a